Boa noite, galera. Vamos esperar o pessoal entrar aí agora. Meu convidado já chegou na sala. Fala, Cláudio. André Lima. É isso aí, Andrei. Beleza? Vamos lá que o Cláudio já tá aqui pra gente já ir batendo um papozinho informal até o pessoal já entrar aí, os nossos convidados. Fala, Cláudio. Tudo bom? Como é que você tá, Ah, meu Paulinho? amigo. Tudo Tudo ótimo, bem? maravilha, maravilha. Que bom, prazer enorme ter você aí com a gente aqui para Prazer todo meu. bater um papo com a nossa audiência aqui do norte de Minas. Ô, maravilha. Norte de Pessoal aqui, Minas. eu A tô, comida é boa. comida é boa, viu? Tem uma carne de sol famosa aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Vamos bater um papo informal aqui, esperar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal começar a chegar. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, não só por você ter aceitado o convite, que nos honra muito estar com você aqui nesse bate-papo. Imagina, eu adoro poder bater papo com vocês. Muito bom, te agradeço muito por estar aqui com a gente. E, vai Continua, lá, pode falar, eu tô ouvindo. deixa ele participar. Não, Olha aí, minha nossa filha. filha. Aê, lindinha. Eu tenho uma filhinha de 10 anos também, muito bom. É isso A aí. mamãe tá chegando, tá? Vai, pronto. Mas aí, Cláudio, para nós é Hum. uma honra muito grande ter você aqui conosco, falando um pouco, vai poder passar um pouquinho de toda essa experiência, expertise que você tem, não só em PNL, mas como essa experiência de vida, né, de viajar o Uhum. mundo inteiro, de estar ao lado das melhores pessoas, melhores empresários, essa troca, esse ambiente. Então, realmente vão ser assuntos aqui que a gente vai estar falando aqui que vão ser conteúdo muito rico para todos nós. E Sim. também expressar aqui minha gratidão de ter participado em novembro com você do Practitioner, né? Foi fantástico, 8 dias lá de imersão que realmente mudou meu mindset, mudou minha cabeça. Eu já vim com várias ideias, várias coisas que falei, não, eu tenho que implantar isso aqui na minha vida rápido. Então, muito legal, muito legal. E aí já estou de olho agora no curso que vai ter dia 20, 21, 22 de julho online, que é um curso de gestão. Já Uhum. já estou contigo também. E em Vai ser muito setembro, legal. no Master. É, Aí, a e gente aí tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar e tem que fazer com que os treinamentos, por mais que todos não sejam possíveis com a tecnologia que a gente tem hoje, ainda é um pouco complexa e não é tão, não tem tanta tecnologia para poder lidar com tudo que a gente quer. Então a gente tem que, é, deixa eu botar aqui, ó. A gente tem que princesa se aí. adaptar com o que a gente pode. Então, a gente tem várias tecnologias que estão auxiliando a gente, só que muitas ainda tem muita falta de como o treinador, como quem está falando, consegue se adaptar a quem está ouvindo, né? Então, esse eu acho que é o maior problema na hora de você conseguir ensinar ou é porque um professor, qualquer professor que seja ou que tenha uma boa qualidade, ele está adaptando a aula dele ao aluno, né? Então ele não é uma coisa que eu decorei o script e repito o script, não importa o que aconteça. O avião caiu, o aluno caiu da cadeira e eu continuo falando. Se alguém me interromper, eu não sei mais para onde como é que eu volto para o assunto, eu tenho que voltar para o assunto da maneira que eu me recordo. Então, os bons professores, eles não fazem isso, né? Eles estão o tempo todo conversando e adaptando ao que ele está ensinando, ao que está acontecendo na sala. E eu acho que a tecnologia atual ainda não autoriza isso a gente. A gente não consegue ainda ter uma calibração, né, de todos os alunos em sala de aula, não consegue ver se todos estão prestando atenção, não consegue ver se todos estão na mesma sintonia, né, para você poder dar continuidade no assunto. Então é um pouco mais complexo. Mas tem muito treinamento que não precisa disso. Então, por exemplo, curso de vendas, um curso de gestão, que são coisas mais processuais, né? Você não precisa estar tão calibrando o aluno,
Porque você não está ensinando a pessoa a calibrar, você não está ensinando a pessoa a olhar o mundo de outra maneira. São cursos mais específicos para habilidades bem específicas. Então, um Zoom daria conta do recado, né? Entendi. Então vamos começar agora, que já entrou uma turma boa aí, outros vão estar entrando logo em seguida. Inclusive, eu queria pedir para a nossa audiência aí, quem puder já mandar esse aviãozinho aí do lado para os amigos, para falar para o pessoal não perder essa live, porque essa vai ser imperdível, gente. Fala aí, avisa para os amigos aí que essa vai ser fantástica. Vamos falar um pouquinho então dessa nova modalidade da educação. Como você está enxergando isso nesse momento, Cláudio? Até mesmo para os seus cursos, que a maioria, eu acho que sempre foram presencial, né? Presenciais. Presenciais, e agora você está se adaptando em ter alguns cursos no formato online e outros que não vai ter jeito, que vai ter que adiar, até liberar tudo para fazer o presencial, que é o que você comentou aqui, pelo fato de ter que ter a calibração, você observa a linguagem corporal, você observa o estado emocional da pessoa, então envolve muita coisa, que é esse curso que eu fiz lá em novembro em São Paulo contigo, né? Fala um É, pouquinho como que está essa adaptação, não só do seu, mas eu gostaria que você fosse para todos, né? nas esferas de escola, infantil, universidade, qual que é o seu pensamento quanto a isso? Eu acredito que agora que a gente está sendo obrigado a ter aulas, né, por EAD. Então, minha filha de 3 anos tem aula à tarde com os professores. Meu irmão, que está fazendo medicina, ele está tendo aula por um canal, né, online. Online, Por mais que seja presencial, por mais que seja ao vivo, ao vivo. né, não é a mesma coisa. Não tem a mesma interação. E, principalmente, fica muito claro que grande parte dos professores não possuem uma grande habilidade que é a de entreter. Uhum. Eu percebi, vendo, principalmente os professores da minha filha, a falta de capacidade deles de conseguir entreter as pessoas que estão do outro lado, ao ponto delas serem, o tempo todo, estarem envolvidas com o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que os professores eles têm que saber entreter mais as pessoas, chamar atenção mais, fazer coisas. Eu aprendo várias outras línguas, né? Eu gosto de aprender novas línguas, eu gosto de falar. Então, eu acabo querendo aprender novas línguas para poder falar com mais pessoas, com pessoas que falam diferentes línguas, japonês, o inglês, o espanhol, enfim, alemão. E aí eu estava vendo, ao estudar um pouco do meu alemão, eu estava no canal do Japão e eu vi uma aula, né, uma aula online e para crianças de 3, 4, 5 anos. E todos os professores estavam entretendo o tempo todo. Então, eles não estavam só ensinando da maneira convencional, mas entretendo muito, chamando muita atenção. Então, os professores estavam fantasiados, sabe? Eles estavam todos com fantasias, eles faziam sons, eles faziam música. Então, eles eram um show à parte. Para uma criança de 3, 4, 5 anos, prestar atenção numa tela, né? Que não é diferente. A criança ela aprende muito mais com interatividade, com outras crianças, a bagunça, é o cheiro, é o gosto, é o toque. E os professores, acho que eu percebi muito isso, que por mais que alguns professores realmente são excelentes, a grande maioria não tem a flexibilidade de chamar atenção e entreter quem está ouvindo. E isso é um problema. E é um formato novo para o professor também, né? É um Muito. formato novo para o professor. Mas olha, pensa assim, fica muito evidente que durante, pelo menos toda a minha carreira de estudante, né, feito todos os graus normais que todo mundo faria, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fica bem visível que a responsabilidade de estudar e de focar e de se empenhar é do aluno. Sempre a responsabilidade de se dar bem no colégio é do aluno. Sempre foi jogada a responsabilidade para o aluno. O professor estava lá só o quê? Ensinando. E o tempo todo falando, ó, o aluno que não estuda, o aluno que não se interessa, o aluno que não é bom, não vai ir bem. Então, sempre como se o professor está lá para passar matéria,
e o aluno que tiver interessado vai entender a matéria. E o aluno que não tiver interesse não entende. E não é bem isso, né? A gente sabe que tem muito aluno que tem interesse, só que não tem o raciocínio lógico, não compreende o direito, o como o professor está explicando. Então, existe essa falta, muitas vezes, de conexão, de comunicação entre o professor e os alunos. E a gente da PNL, a gente percebe que é uma falta muito grande dos professores de acharem que o tema não, mas a culpa é sempre do aluno. E na realidade não, a culpa é do grupo. Né? O professor tem sim que estar prestando atenção, né, no que está acontecendo e tem que se adaptar e tem que saber explicar de maneiras diferentes aquilo. Então, se o professor só sabe explicar uma coisa de uma maneira só, ele está fadado a ensinar para 10% da sala só. Então ele tem que se adaptar, ele tem que ter mecanismos de perceber como as pessoas se comunicam numa sala de aula, perceber quais alunos que estão se adaptando ao que ela está dizendo, para ela poder ter a flexibilidade de ensinar de outra maneira para quem não está entendendo. E aí sim conseguir ensinar para todo mundo, porque a tarefa do professor não é passar matéria, é ensinar. Né? Por isso chama professor. Ele tem a obrigação de ensinar e se flexibilizar. E vai ter sempre um grupo de alunos que não tem interesse. E aí ele já não tem como que ele fazer, não tem como ele produzir o interesse no aluno, né? Que não quer, realmente não está afim mesmo. Mas mesmo assim, é possível aumentar um pouco o interesse se eu conheço um pouco mais do histórico do aluno. Se eu conheço um pouco do histórico do aluno, eu consigo pegar uma matéria, um tema e tentar relacionar com alguma coisa do aluno. Para o aluno ouvir falar, puxa, bate com alguma coisa que eu conheço, se relaciona com alguma coisa que eu conheço, se relaciona com alguma coisa da minha vida. Então, por isso que quando um professor conhece os alunos, conhece um pouco da vida dos alunos, da vida pessoal dos alunos, das dificuldades, é muito mais fácil para o professor conseguir adaptar a aula, chamar os temas de acordo com o interesse de cada aluno. É óbvio que ele não vai poder fazer magia, mas ele pode fazer muito mais do que hoje em dia eles têm feito, que é normalmente jogar a responsabilidade só para o aluno. Entendi. E o que você fala também do ambiente? É muito importante, né? O ambiente, eu acho que é complexo porque existem muitas coisas acontecendo. Nem todo mundo tem uma sala fechada para você se trancar. Né? Muitas vezes tem uma filha, ou minha sala é aberta, então o meu escritório ele é junto com a sala de jantar, junto com a cozinha, tudo um ambiente só. Então é um pouco mais complexo. A gente tem que saber focar, saber prestar atenção, saber colocar o ponto de foco no lugar certo. Porque é esse o momento. Então, eu estou aqui no trabalho, Tem até nos Estados Unidos é mais comum você ter home office. Aqui no Brasil é uma novidade, né? Uma novidade meio que obrigacional. E o que acontece é que muitas coisas nos Estados Unidos, eu conheço pessoas que trabalham, né, já de home office, e tem uma pessoa em particular que ele me ensinou um truque que ele faz. Ele acorda de manhã, toma o café da manhã em casa, ele coloca o terno, coloca a gravata, sai de casa, pega o carro, dá uma volta no quarteirão, chega em casa, que agora não é casa, agora é o escritório. É escrita. Ele chega no escritório dele, entra no escritório, trabalha até umas meio-dia, mais ou menos, até o meio-dia trabalha, sai, almoça fora, volta do almoço, chega no trabalho, volta para o trabalho, fica até umas 4h30, 5 horas da tarde, aí ele sai de casa, dá mais uma volta no quarteirão, chega em casa, tira o terno, toma o banho, cheguei em casa. Chegou em casa. Então, ele faz todo esse teatro todos os dias. Todos os dias. Ele se arruma, de acordo, ele sai de casa para realmente pontuar para o cérebro. E faz uma Sai diferença. de casa, cheguei no trabalho, saí do trabalho, fui almoçar, voltei do almoço, cheguei no trabalho, saí do trabalho, cheguei em casa. Então tá tudo bem, por mais que pareça até loucura, funciona muito bem para o foco de atenção dele. E realmente Então é uma coisa assim interessantíssima. Eu falo em treinamentos de vendas, por exemplo, quando a gente vai, sei lá,
treinar a equipe de telemarketing. Então a gente vai numa empresa treinar eles a se comunicarem mais efetivamente. Uma das coisas que a gente fala é vá vestido de acordo com o padrão que você quer falar no telefone. Então, por mais que ninguém está te vendo no telefone, ao você se vestir da maneira correta, se você se vestir de uma maneira mais formal, você vai ter já os gatilhos de se comunicar de maneira mais formal. Se você estiver usando uma roupa mais moletomzão, você vai automaticamente usar uma linguagem de moletom. Né? O hábito faz a pessoa. Verdade. O hábito faz a pessoa. Então, é muito verificável até que tem pessoas que, por exemplo, que estão no telemarketing vendendo e só dela se colocar em pé, ela não fica sentada, ela fica em pé no telefoninho, falando em pé e andando. Porque a postura fisiológica dela já impõe um tom de voz diferente do que o sentado para frente no computador, já é outra coisa. Então, são coisas que parecem bobas, mas que funcionam muito na prática. Verdade. E a gente está tendo que se adaptar a esses novos formatos, né? Tanto o ambiente em casa, que a maioria das pessoas não tinha o home office montado, a maioria está tendo que se adaptar a isso. E, de fato, esse ambiente, quando ele é um ambiente que você consegue ter foco nele, a produtividade aumenta muito, né? Então, isso é importante. E não tem como expulsar a família, né? Oi? Não tem como expulsar a família de casa. Desculpa, mas hoje vocês vão ter que sair. Não tem jeito, tem que se adaptar. Não funciona, né? Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. A família faz parte do processo. Sua filha aí mesmo, daqui a pouco ela entra de novo aí, a gente dá mais um oi para ela e ela vai embora. Muito bom. Mas vamos falar um pouquinho agora aí, dar uma explicação para quem chegou agora e não conhece muito ainda do assunto PNL. Muita gente já ouviu falar, mas não conhece ainda. Dá só um resumido aí no que realmente é uma programação neurolinguística para quem está entrando agora, Cláudio. Vamos lá. Programação neurolinguística, hoje, eu já expliquei de diversas maneiras, mas hoje, na situação atual, com o conhecimento que eu tenho de PNL, eu vejo que PNL é muito mais habilidade de se comunicar do que qualquer outra coisa. Uma vez que você aprende de verdade a se comunicar, você tem vários subprodutos disso. Tem vários resultados de se comunicar muito bem. Primeiro é que uma vez que você se comunica bem, e você sabe se comunicar bem, a sua comunicação, você com você mesmo, é diferente. Então, o seu jeito de se comunicar, você com você mesmo, já é melhor. Se você sabe se comunicar bem. Se você está prestando atenção em como você fala, o que você fala, que vocabulário que você usa, você já está meio que controlando um pouco do seu cérebro, ou do seu estado emocional, ou até do que você faz ou deixa de fazer no seu dia a dia. Outra coisa, quando você melhora a comunicação, né, um segundo ponto é você consegue influenciar melhor os outros. Se eu consigo me comunicar mais efetivamente, eu consigo transformar o que eu tenho na minha cabeça em palavras que vão fazer com que alguém que está na minha frente realmente compreenda. Então, é super importante essa habilidade de, eu tenho um pensamento, como é que eu vou explicar esse pensamento para uma pessoa? E como é que eu vou saber que essa pessoa está compreendendo o que eu estou pensando, ou melhor... Isso que é o diferencial, a pessoa entender exatamente o que você quer passar. Esse é o exatamente. Então você tem que estar explicando para a pessoa e ao mesmo tempo percebendo se a pessoa está tendo reações não verbais de compreensão. Porque se ela está tendo uma linguagem verbal de não compreensão, eu tenho que explicar de outra maneira aquilo que eu estou explicando. Verdade. Até eu encontrar um jeito de te explicar e perceber que realmente você entendeu do jeito que eu gostaria. Então, a habilidade de se comunicar também entra aí. E aí tem um ponto que é a parte, acho que, mais legal da PNL, que é, uma vez que você compreende melhor os outros, você consegue perceber nos outros e você se comunica melhor, você também consegue compreender mais a cabeça dos outros. Uhum. E vai que você usa essa tecnologia, essa capacidade de compreender a cabeça dos outros e vai entender a cabeça de alguém que faz alguma coisa bem feita. Tem alguém que é muito bom, é um excelente vendedor. O que eu quero fazer? Eu quero entrar na cabeça desse bom vendedor e compreender como que ele pensa. Porque se eu consigo compreender como um bom vendedor pensa, o que eu faço com isso? Eu posso usar o jeito dele pensar para eu me transformar num bom vendedor também.
Ou num bom negociador, ou num bom atleta, ou num bom político, ou num bom artista, ou num bom professor, ou não E importa no o que seja. PNL a gente chama de modelagem, né? Modelagem. Exatamente. Na Fantástico. PNL a gente chama isso de modelagem, habilidade de usar da minha capacidade de me comunicar e compreender o outro, conseguir construir um mapa, um modelo de como alguém que faz alguma coisa bem feita faz aquilo. E se eu sei isso, eu tenho meio caminho andado. Eu não preciso do zero começar a vender. Eu já tenho um ponto de partida, que é desse excelente vendedor, ou desse excelente atleta, ou desse excelente professor, desse excelente pai, mãe, não importa o que seja. Então, Verdade. essa acho que é a explicação assim, de PNL bem feitinha. Comunicação, e com isso você consegue muitas coisas. E fala pra gente também como que a pessoa que consegue dominar mais o PNL, que consegue ter essa vantagem no aprendizado mais rápido do que as outras pessoas que não têm o domínio. Que isso é Sim. fantástico também. Você vai aprender É, uma língua, por exemplo, você vai aprender num espaço muito mais curto. três, eu acho que 3 a 4 vezes mais rápido. Eu acho que com a 3 a 4. PNL você aprende qualquer coisa 3, 4 vezes mais rápido. Por quê? Porque eu não vou eu aprender. Eu vou roubar o que outra pessoa já usou para aprender. Então, teve vamos imaginar, vamos chutar um garotinho de 10 anos, tá? E ele começou com 10 anos, ouvir o pai e a mãe. O pai é vendedor. Vamos imaginar que o pai do menino é vendedor. Tá? Então ele está o tempo todo, muitas vezes ele vai e fica o dia inteiro na loja do pai. E ele fica ouvindo o pai vender. Ele tem 10 anos. Aí o que ele faz? Ele começa a usar esse conhecimento, dessa habilidade que ele aprendeu com o pai. Então o pai, né, já sabia vender, o filho com 10 anos está lá vivenciando aquilo tudo, e aí esse garoto de 10 anos, ele vai crescer. E ele vai se interessar por vendas. E ele vai continuar o quê? Se aperfeiçoando. E muitas vezes, para ele virar um bom vendedor, um vendedor de olhos, de boca cheia, podemos dizer que ele gastou aí 10 mil horas vendendo. Ele gastou 10 mil horas praticando o ato de vender, errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando, até encontrar o que a gente chama de deu um clique. Quando dá o clique, ele fala: agora eu tenho acertado mais do que errado. Né? Ou Uhum. melhor, quase que 80, 90% das vendas ele consegue fazer e 10, 15% ele ainda não faz. Então a gente fala que ele entrou num nível de maestria, né? Ou melhor, ele tem uma habilidade, uma capacidade de chegar no resultado que ele quer na grande maioria das vezes. E aí ele começa a fazer o que a gente chama de ajuste fino. Então ele ficou um tempão fazendo o que a gente chama de ajuste grosso, que Sim. é eu erro muito mais do que acerto, dá um clique e aí ele começa a entrar na fase de ajuste fino. Então ele já está no caminho certo e ele só está o quê? Fazendo as pequenas modificações na estrutura de como ele se comunica com uma pessoa ou com outra. Agora vamos imaginar essa pessoa está lá na 25 de março hoje. Hoje ele tem seus 40 anos de idade. Esse garoto de 10 anos, hoje tem 40 anos de idade. Então ele tem aí 30 anos de bagagem. Se você chegar com a habilidade de PNL e bater um papo com esse cara e conseguir fazer as perguntas certas, você vai conseguir capturar a estratégia mental que esse cara desenvolveu em 30 anos em talvez 2 horas. Aí basta você desenvolver a prática que ele desenvolveu ao longo de 30 anos. Então você talvez em 6, 7 meses, você está um bom vendedor quanto ele demorou 30 anos. Isso é fantástico. Isso é incrível, isso é incrível. Tipo, e ainda mais na situação atual que Essa a gente está curva de hoje, aprendizado, assim, tipo, a curva de aprendizado é incrível com PNL. Você acelera o aprendizado. E, tipo, na propaganda eu coloco 3 vezes, 4 vezes mais rápido para não assustar. Mas eu acho que é muito mais que 3, 4 vezes. Eu acho que é 10 vezes mais rápido do que uma outra pessoa. Né? Mas para não assustar muito no marketing, eu coloco 3 vezes. É aceitável 3 vezes mais rápido. Se eu colocasse 10, o pessoal já achar que era mentira. 10 o Né? pessoal já não acredita. Fala, não Não existe. acredito nisso, não existe isso. E na realidade, eu acredito que sim. Eu que não coloco porque assusta o cliente. Verdade.
Verdade. Agora depende muito também, né, da pessoa sair desses 8 dias de treinamento com você e continuar praticando no dia a dia. Então você falou isso muito pra gente durante o curso. Falou, vai, vocês vão para o restaurante agora e vai praticar no restaurante. Enquanto vocês estão almoçando, vocês estão lendo o garçom, fazendo, entendendo, vendo a linguagem não verbal e etc. Então vai praticar. Então a gente tem que estar aplicando muito, porque realmente só se a gente colocar em prática mesmo que o aprendizado vem com essa agilidade, com essa rapidez, né? E essa é a maior dificuldade que a gente tem para fazer uma formação de PNL online. Porque 80% é prática e 30, 20% é teoria. Então é muito pouca teoria. É muito Né? exercício que a gente faz em sala de aula. Muito legal, muito legal. E você tem que estar fazendo uma leitura do corpo inteiro da pessoa. Né? Não basta você olhar o rosto da pessoa. Você tem que estar vendo toda a movimentação fisiológica dela para compreender alguns sinais, movimentação de mão, postura do corpo. Então é muito mais complexo ensinar tudo isso por um online. Por isso que a gente não faz formações de PNL, nenhum tipo de formação de PNL online, porque ainda não tem como vincular tudo isso. Até o próprio Richard Bandler, né, que é o co-criador da PNL, ele mesmo dá o aval dele que, ok, pode ensinar PNL online, desde que não seja uma formação de PNL. Então, curso de vendas online, curso de gestão de pessoas online, curso de meditação online. Se não for não sendo formação, para ele não tem problema. Né? E aí eu sigo a mesma linha dele. Eu conheço o Richard há 15 anos, né? Que todos os anos eu estou com ele, todos os anos a gente está junto. Então, eu confio muito nas opiniões que ele tem e no direcionamento que ele dá. Muito bom, muito bom. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho, só para a gente entrar logo em seguida no assunto que a gente colocou do tema da live, que é muito venda para venda e para gestão e para área comercial. Mas a gente não pode falar disso sem falar da área pessoal também, né? Como você deixar hoje sua mente ativa, sua mente proativa, como você cuidar da sua saúde como um todo, né? Então, assim, eu queria que você falasse agora, para a gente falar primeiro do pessoal, para depois a gente ir para o lado profissional, como a PNL pode atuar no sintoma de ansiedade, angústia, depressão que estão sendo acentuadas por essa pandemia, por exemplo? Eu acho que os bons hábitos devem ser mantidos. Eu acho que hábitos que fazem você ter saúde e seu cérebro manter uma saúde mental boa. Né? Então, eu acho que não são práticas novas que você deveria colocar nesse período. Eu acho que deveriam ser práticas que você deveria seguir a vida inteira. Né? Uhum. É que agora as pessoas estão, nossa, tipo, a água bateu no bumbum. Né? Mas são coisas que já deveriam estar sendo feitas, são práticas, né, mentais, práticas de saúde física e mental, que não deveriam ter nunca, deveriam sempre estar nativa. Então, por exemplo, atividade física é super importante. Você tem que fazer, faz bem para o cérebro, circulação sanguínea, você tem que ter uma boa circulação sanguínea. Se você não tem uma boa circulação sanguínea, o sangue não vai para todas as áreas do seu cérebro, e aí vão ter regiões que vão ter mais nutrientes, outras que vão ter menos nutrientes, outras que vão ter mais fluxo sanguíneo, outras que vão ter menos fluxo, e isso acaba dando prejuízo. A gente hoje sabe que alguém que tem um problema, que a gente considera hoje em dia um problema de saúde mental, você consegue, quase que em grande parte dessas pessoas, verificar fisiologicamente o problema mental dela. Você consegue fazer o que a gente chama de SPECT, que é um tipo de uma foto que você tira do seu cérebro, só que ele está verificando fluxo sanguíneo. E dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, você vê que tem falta de fluxo sanguíneo em algumas regiões e muito sangue em outras regiões, muitas vezes. E isso pode causar tanto depressão, quanto ansiedade, quanto tantos outros fatores.
Então, acho que eu começaria pela saúde fisiológica da pessoa sempre, né? Boa alimentação, atividades físicas. Uma outra coisa que o cérebro gosta muito e precisa é ter novidade sempre. O cérebro ele precisa ter sempre novidade acontecendo para ele se sentir bem e ele está fazendo o que a gente chama de neurogênese, que é a construção de novos sinapses, novos canais de pensamento, a flexibilização do processo, fazer com que realmente o seu cérebro esteja funcionando e capturando informações novas e tendo que se adaptar a essas informações novas. Então, ler coisas novas, ouvir coisas novas, ter sempre alguma novidade na nossa vida vai fazer com que o seu cérebro tenha mais saúde também. E também, uma outra coisa que é super importante e também faz com que seu cérebro se acalme é certezas. Né? Principalmente nesse período de muitas incertezas, onde o foco de atenção está na incerteza, não significa que você não tenha certezas. Você tem um monte de certeza na sua vida. Só que o tempo todo está sendo bombardeado pelas incertezas. Pelo canal do YouTube, pelo Instagram, pela televisão, pelo jornal, pela sua mãe, pela família, pelos amigos. O foco de atenção está sendo o quê? Sempre muita incerteza. Então, é o momento de você olhar para as certezas, para você conseguir diminuir o índice de ansiedade que está acontecendo na gente. Então, quais certezas que você tem? Que você pode ter certeza absoluta que isso é imutável. Então, eu, por exemplo, eu vou muito para as minhas habilidades e capacidades. Meu avô já me dizia que podem tirar tudo de você, menos o que tem dentro da sua cabeça. Exato. Então, eu sempre volto, quando eu estou no meu período de ansiedade, que ninguém é de ferro, Todo eu mundo volto a focar nas minhas competências. Eu olho, ok, o que eu sei fazer? E eu tenho certeza que eu sei fazer muito bem. Então, eu volto para as minhas habilidades e competências e começo a escrever uma lista. Ah, eu sou bom nisso, eu sei que eu sei fazer isso, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa capacidade. Eu começo a elencar tudo aquilo que eu tenho certeza. E aí meu cérebro começa a se acalmar, porque uma vez que eu vou para as minhas certezas, eu consigo planejar o que eu posso fazer com essas minhas certezas, com essas minhas capacidades e habilidades. Então, eu posso até brincar de, ok, vamos pensar no pior cenário possível. Ah, o pior cenário possível. Minha empresa vai quebrar, eu vou pegar o coronavírus. Pega o pior cenário possível. Quase, sabendo que esse é o pior cenário possível. Voltando para as minhas habilidades e competências. Como eu saberia lidar com o pior cenário possível com essas competências que eu possuo? Uhum. Então eu começo que a gente chama isso de treinamento de crise, treinamento para épocas de crise. Quem faz isso são os Navy SEALs, agentes do FBI, eles são treinados para pensarem nos piores cenários possíveis e focarem nas habilidades e competências e criarem um plano de ação de acordo com as competências e necessidades que eles têm de acordo com a crise que está acontecendo. Então eles fazem isso vão para a guerra. Aquela equipe que foi lá pegar o Bin Laden, eles tinham planos de ação dos piores cenários possíveis e eles tinham as competências que eles... Era um grupo acho que de 5 ou 6, quais as competências que a gente detém e sabendo dessas competências, no pior cenário, ou nos piores cenários possíveis, como é que a gente vai agir? Que plano de ação que a gente vai ter sabendo que a gente tem isso? Né? E se na época, e se acontecer uma coisa fora ainda do plano, o que a gente pode desenvolver na hora de competência para resolver o plano? Isso é fantástico. Né? Você ter esse poder, esse controle, né? Você fica muito mais preparado para encarar qualquer situação. E isso é treino. Todo mundo pode fazer isso. É treinar. Eles treinaram. Nenhum Navy SEAL nasceu Navy SEAL. Os caras vão para a escola de Navy SEAL. Os caras vão fazer testes. Os caras são treinados para isso. Se eles são treinados, a gente também pode se treinar. Também. Você pode pegar... Hoje eu vou pegar a lista de tudo que eu tenho competência e vou anotar. Vou pensar em plano A, B, C e D para as possíveis catástrofes que podem acontecer e ver se, com as minhas competências, até onde eu chego. E se você vê que está faltando competência, vai estudar, vai desenvolver. Vai se preparar. Vai se preparar.
né? Que é o E hoje maior em dia a problema gente das está tendo. empresas. E As hoje em dia a empresas gente. hoje em dia, é, É, elas fala estão aí. com dificuldade, as empresas têm dificuldade hoje em dia porque não estavam preparadas para um possível evento catastrófico como está acontecendo. Então, quantas empresas você conhece no dedo? Acho que dá para contar no dedo as empresas que têm caixa para sobreviver um ano, sem Sim. vender, sem lucro, sem nada. São pequenas, são pouquíssimas empresas que têm caixa, eu sobrevivo. Quantos meses sua empresa sobrevive? 3, 4, 5, 6 meses? Acho que é uma minoria. A maioria vive e sobrevive mês a mês. Mês a Né? mês. 99% das empresas sobrevivem mês a mês. Não tem planejamento de caixa, não tem planejamento do que pode acontecer. Já tem dinheiro, já vou investir. Muitas vezes você tem que ter um dinheiro de guarda para pegar o restante disso e investir. Né? Então, Muitas estão endividadas, então não conseguem pagar os compromissos feitos, então sim. aí vira aquela bola de neve. Então, E também tem isso. Hoje, tem um cara que eu conheço que é muito legal. Ele chama. Puta, qual é o nome agora? Ele é do Instagram. É, ele fala muito palavrão, tá? Deve ser parente do Bolsonaro. Mas ele, ele fala assim: que os jovens, para ele, jovem seria vai, dos 30 para baixo, ele fala que venderam para os jovens que você tem que ter sucesso muito rápido. E se você não tiver sucesso muito rápido, com pouca idade, você é um fracassado, você não presta, você não tem motivo de existir, enfim, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, tem um grupo de pessoas que tem 20, 30, 35 e não alcançaram ainda o sucesso. 40 anos, puxa, não alcancei o sucesso. Tipo, minha vida não sou um sucesso, não tive retorno, não cheguei onde eu queria. E eu já tenho 30 anos, eu já tenho 25 anos. Meu Deus do céu, meu mundo acabou. Né? Então, tem essa venda hoje em dia de que para você é obrigado a ter sucesso com pouca idade. Né? E eles comparam essas pessoas com Mark Zuckerberg, com o cara que tem trilhões, e aí o pessoal fica tudo ansioso, fala, meu Deus do céu, eu tô na merda, literalmente, não consigo vender, minha e no, empresa é pequena, e eu já tenho os meus 30, já tenho meus 40, já tenho meus... E aí eles criam uma ansiedade muito maior. E eu acho que, e assim, aí, tendo esse e vai pensamento ficando de com ter trauma meio que sucesso, fracassado, né? mas grande parte das pessoas, como eles querem ter sucesso muito rápido, eles arriscam muito mais. Agora, se ele pensar em consistência a longo prazo, ele começa a pensar que, pô, se todo ano eu crescer 3% só, em 10 anos eu vou ter crescido quanto? Isso é exponencial. Então, não precisa ter o boom, não precisa viralizar. Grande parte das empresas que viralizam não sustentam o tamanho delas porque não tiveram tempo de ajustar ao novo tamanho. Eu vejo empresas que de uma hora para outra ganham investimento de anjo e elas Uhum, quebram em 2 anos porque uhum. ela não tinha estrutura sólida para sustentar o tamanho dela. É igual o fisiculturista que toma bola. Se ele tivesse crescido aos poucos, em 10 anos o cara tava uma fortaleza. Só que o cara tomou bola, o cara tomou injeção, o cara fez isso, o que acontece? A velocidade de crescimento é maior do que a capacidade de se manter. Então o que acontece? Começa a ter estria, o músculo começa a ter inflamação, não sei o que mais, o cara fica horrível no final. Porque ele cresceu mais rápido do que poderia. O corpo não está preparado para isso. E as empresas são iguais. Empresa. A gente é igual. Muitas vezes, puxa, mas eu acho que eu consigo mais. E muitas vezes não é para conseguir mais, é para você conseguir o seu crescimento de 3, 4, 5% ao ano já é muito. Se a gente vê realmente assim, a biografia dos empresários de sucesso, os bilionários do mundo inteiro e tal, eles falam muito disso, disciplina, consistência, Paciência. paciência, longo prazo, não tem nada que acontece rápido. Pode Até na bolsa. Até na nada, bolsa de valores. Quer ganhar dinheiro na bolsa de valores? É para daqui 10, 20 anos você está ganhando. É verdade. investir agora para 10, 20 anos ganhar. Né? Mas o jovem quer o quê? É para agora, é agora ou nunca. E aí pega todo o dinheiro, investe, bota numa coisa que tem um alto rendimento, só que tem um risco gigante, e daqui 6 meses
não tem mais nada, perdeu tudo. Verdade. E aí vamos entrar então um pouquinho mais nesses assuntos relacionados aí a vendas, negócios, gestão, que esses são os assuntos assim que a gente realmente tá assim doido para pegar umas dicas de você para falar assim, como que a gente hoje consegue ter alta performance no nosso negócio? E como você entende que a PNL ajuda nisso? Um gestor, dono de uma empresa, que ele quer melhorar tanto a gestão como toda, como melhorar a alta performance dele e dos seus colaboradores. Primeiro, ele tem que ser congruente com aquilo que ele quer fazer. Acho que a primeira coisa do gestor ele tem que ser o exemplo. O gestor que não é exemplo está fadado a todos os outros não seguirem o processo. Então, a gente vê, por exemplo, o que seria ser um gestor congruente? Vamos imaginar que o gestor ele tem certos valores para a empresa. Então, ele fala que a qualidade é super importante, ele fala... Vamos imaginar que para ele qualidade é importante. Tá? Uhum. Então, um gestor que sempre está pregando qualidade é importante. Mantenha a qualidade. Então, ele fica o quê? Policiando toda a equipe para manterem uma qualidade. Aí, num período de crise, ele esquece da qualidade e ele fala, vende não importa o que aconteça. Então, existe uma inconsistência entre o valor de boca e o valor real. Normalmente a gente verifica o valor real na época que a crise acontece. Uhum. Então, ele fala exatamente o que realmente é importante para ele. Então, ele fala, não importa se a qualidade não está boa, eu quero que você pelo menos entregue no prazo. Então, o que ele está dizendo para as pessoas? Prazo é mais importante que qualidade. Se ele fala que venda é mais importante do que qualidade ou prazo. Então, ele, no dia a dia dele, ele vai dizer o que é importante de verdade. E aí os funcionários, né, eles vão o quê? Seguir o real, sempre. Né? Pô, ele fala que é qualidade, mas na hora do vamos ver, para ele mais importante é no final do mês ter o X de vendas. Uhum. Então, os vendedores vão fazer o quê? Vão fazer de tudo para fazer o X de vendas e não entregar a qualidade. Então, o gestor tem que ser o mais importante, a peça mais importante é o gestor. Tá? Principalmente porque é o gestor que motiva e treina ou capacita a equipe. Tá? Você pode ter uma pessoa que entrou na sua empresa que não saiba nada, você consegue treiná-la. Se uma pessoa que está numa equipe, ela não tem motivação, você consegue fazer com que ela desenvolva motivação. Então existem ferramentas, existem técnicas de conhecimento para o funcionário de uma empresa tanto desenvolver motivação quanto desenvolver capacitação. Eu acho que quem é o cara que consegue fornecer isso é o gestor. Muitas vezes não é nem ele que faz o processo acontecer. Muitas vezes ele contrata um terceiro para fazer isso por ele. Mas a responsabilidade é da empresa. Então a gente pensa... Um dos módulos que eu fiz lá com você fala muito assim, dessa questão de motivação, crença e motivação, crença e capacidade. Então tem que andar... tudo tem que fechar o ciclo, né? Tem que fechar o ciclo, senão não roda. Senão a empresa não roda, a pessoa não roda, o produto não sai do jeito que deveria. E quando a gente modela, né, já fizemos isso, o Richard está vivo assim, está fazendo isso há 50 anos, então a gente já modelou tudo que é possível já ter sido modelado. E quando a gente modela empresas de alta performance, eles têm 3 coisas muito importantes. As empresas de alta performance que dão resultado, 3 coisas ficam muito evidentes. Eles têm 3 pontos, a gente chamou o nome de 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da qualidade. O segundo pilar é o pilar da segurança. Então, pilar da qualidade, pilar da segurança e pilar da produção. Eles não chamam de produção, eles chamam de qualidade. Acho que é produção. Depois eu posso dar um outro nome, mas eu vou explicar. Performance. Então,
São três pilares mais essenciais: performance, a qualidade e a segurança. Então, todos esses três pilares têm que estarem funcionando muito bem, para uma empresa funcionar muito bem. O que seria performance? Tradução de performance é entregar aquilo que eu tenho que entregar no prazo estipulado. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu consigo entregar no prazo estipulado. Isso é ter performance. A performance tem que estar muito boa. Você tem que entregar as coisas no prazo estipulado. Tá? Segurança seria ter protocolos que evitam prejuízos. Quais os protocolos que, se você tiver e seguir à risca, vão evitar prejuízos futuros? Então, protocolo de segurança pode ser tanto aquela coisa do capacete, numa obra, como pode ser também financeiro. Pode ser que você tenha que ter jurídico, financeiro, contábil. jurídico, contábil, qualquer coisa que seja protocolos, que a gente chama de protocolo de segurança, que evite você ter prejuízo futuro. Então, por exemplo, eu sou palestrante. Tá? Um protocolo que eu sigo é beber água de tempos em tempos, falar pouco nos intervalos e descansar a voz quando não estou em sala de aula. Então eu fico pelo menos, em casa eu chego, eu fico mudo. Porque eles sabem que eu falei 8 horas e que eu vou falar mais 20 dias 8 horas. Então, sabendo disso, eles não ficam falando comigo, eu não fico falando com eles. Eu viro o mudo durante 20 dias em casa. Por quê? Porque se eu detono a voz, se eu falo mais do que eu posso, se eu não descanso, dia seguinte eu estou sem voz. E é o protocolo de segurança. Verdade. Então pode ser questões mentais, pode ser questões fisiológicas, pode ser financeiras, mas protocolos que você segue, porque se você não seguir, você pode ter um prejuízo. E qualidade é conseguir entregar pelo menos a qualidade mínima que você disse que você ia entregar. Né? Então, se você vende que você entrega uma qualidade, entregar pelo menos isso. E esses três pilares têm que estar, os três, funcionando muito bem. Né? Para uma empresa rodar muito bem. Para uma empresa de alta performance, o foco está nesses três pilares sempre. E o que você considera hoje também uma empresa, essas empresas que a gente tem visto aí de alta performance no setor de tecnologia, por exemplo, que eles têm uma cultura organizacional muito forte, um propósito muito forte, faz com que os clientes viram fãs da marca, né? Então a gente vê os Sim. clientes da Apple. Como que você enxerga assim esse formato Os valores internos deles são muito. Os valores internos deles são. A gente categoria. Não chega nessa categoria, porque os valores financeiros são muito discrepantes na linha de produção para o dono. Né? A gente vê, por exemplo, os donos ganham bilhões e o cara que está na linha de produção ganha, sei lá, seus 5, 6 salários. Mas existe um sistema organizacional mais horizontal do que vertical nessas empresas. Ou melhor, existe uma abertura de comunicação gigante dentro dela. Então, essa cultura organizacional mais horizontal, por muita mais que não autonomia, tenha, né? é muita autonomia de todo mundo e muita abertura de comunicação interna. Sem precisar eu só posso falar com o cara de cima de mim, porque se eu falar com o cara acima do que acima de mim, eu já estou quebrando norma, eu já estou já tem politicagem. Já puxa, foi contra, sabe? Então, existe eu consigo tem até algumas empresas que fazem isso, porque a Volvo, por exemplo, a Volvo é uma que tem muito isso. Essa comunicação interna é muito funcional. Então, não existem. Vamos imaginar que tem duas áreas da Volvo: a área de design e a área de conserto. Bateu o carro, tem que mandar para o conserto, mecânica, né? E tem o cara do design. Se esses dois caras não estão alinhados, o que acontece? Eu faço um designer incrível, mas qualquer batida no carro, o custo é gigante, a mão de obra é gigante, eu tenho que desmontar o carro inteiro, e aí o cara que comprou o meu carro, bateu o carro, ele vai ter um custo gigante, a empresa vai ter um custo gigante, todo mundo vai ter um custo gigante. Agora, se as duas estiverem alinhadas, eu vou montar um design que vai me auxiliar na hora de trocar uma peça do carro. Eu vou montar um carro onde eu tiro um encaixo de uma maneira mais fácil e eu consigo resolver um problema de batida rapidamente. Então, E o se você exemplo não da tiver... Volvo,
Um exemplo O da exemplo Volvo da também, Volvo. que hoje ela é considerada uma das marcas que são considerados, os carros são considerados os mais seguros do mundo, né? Então, em caso de colisão, a chance de você ter algum problema grave com um Volvo é muito menor. Então, exemplo, são coisas que fazem com que a marca crie vire Esse, referência, né? Quando é bem pensado e bem planejado dessa maneira. Agora, se você tem muita hierarquia na empresa, o que acontece? Eu tenho problema. Com quem que eu falo? Com esse cara. E aí esse cara vai falar com outro cara. E aí esse cara vai falar com outro cara. Até chegar na equipe de mecânico ou da mecânica para o de design, tipo, teve o chama telefone sem fio. Uhum. Eu falo uma coisa, o outro interpreta de outro, Já o outro chega interpreta de outro. Aí totalmente. quando chega totalmente como se, tipo, uma coisa totalmente diferente. Então, não existe a comunicação direta, existe a comunicação por telefone sem fio. Quanto mais hierarquia tem, quanto mais espaço tem na comunicação, pior ela é. Porque não tem como eu ouvir e repassar da melhor maneira possível. Sempre vai ter uma deleção, uma distorção, uma generalização dentro dessas áreas. Então, o melhor é, opa, como é que eu faço para esse cara já falar com esse cara diretamente? Então, para isso, o gestor precisa ser muito bom. Ele precisa saber lidar com as pessoas, ele precisa saber unir equipe, ele precisa saber criar congruência, ele precisa saber fazer muitas coisas. Por isso que o gestor é o cara mais importante numa empresa. Verdade. E isso acaba que a gente tem que saber passar hoje para os colaboradores e para os nossos clientes toda essa segurança, né, para que a gente realmente consiga ter um Respeito exemplo também, né? também. Respeito é super importante. Também. Por exemplo, se não existe respeito dentro de uma empresa, o funcionário que faz alguma coisa errada ou que não sabe alguma coisa, o que ele vai fazer com essa informação? Ele bota debaixo do tapete. Porque ele puxa, se eu falar para o meu gestor que eu errei ou que eu não sei, ele vai, né, comer. Como na cultura popular, comer o, né? É. Vai acabar comigo. E se existe uma abertura maior para errar na empresa, ou melhor, pô, eu sei que se eu errar, e se eu sei que se eu fizer errado, a melhor coisa que eu tenho que fazer é reportar o que aconteceu, porque eu vou até ser beneficiado pelo reporte que eu tiver. Porque aí eles vão ou me treinar para eu não errar de novo, ou arrumar aquilo que eu errei. Do contrário, o tapete começa a ficar grande. E aí, com um tapete grande, o gestor vai falar assim: putz, quebrou a empresa, porque eu descobri o que aconteceu na empresa tarde demais. Aconteceu, tipo, eu só soube dos problemas da empresa tarde demais. Porque o tempo todo eu estava tendo uma comunicação com a empresa de punir, de brigar, de não autorizar erros. E aí, quando a pessoa erra, ela prefere o quê? Colocar debaixo do tapete. Quando ela não sabe, o que ela faz? Eu vou fingir que eu sei. E aí o que acontece? A empresa vai detonando por dentro. E aí, quando o dono olha, já não tem mais empresa. Aí já era. Aí já era. Então, por isso que comunicação tem que ser muito bem feita. Tem que ser muito efetivo. Verdade. Ô, Cláudio, realmente, assim, essa 1 hora aqui passou assim, né? Então, depois de 8 dias com você em São Paulo, e ainda mais 8 do Master, então trazer 16 dias para uma live de 1 hora, a gente vai ter que resumir ao máximo mesmo, porque a gente consegue passar tanto conteúdo bacana aí. Mas eu vou fazer a última pergunta e vou liberar mais uma pergunta para a galera aí que estiver agora com a gente. Vamos rápido que temos 6. Rápido, Vai. temos 5 minutos aí, galera. Então, quem quiser faz uma pergunta aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ser a minha última. E aí, quem estiver fazendo, vai dar tempo só de fazer uma pergunta só, porque nossa live vai acabar. E aí, você falou muito dessas questões aí hoje do gestor, né? Para ter uma empresa de alta performance, quais são as ações que o gestor precisa ter? Além disso, eu queria que você falasse só rapidamente aí, resumidamente, como que um gestor hoje também, como que ele conquistaria a confiança do cliente numa negociação? Qual seria hoje a ação que ele teria que tomar, além de fazer as perguntas certas, né? Que hoje é muito importante saber fazer as perguntas certas,
mas qual ação que você considera hoje de extrema importância para o gestor e o pessoal de vendas conseguir conquistar a confiança do cliente no momento desse de turbulência? Eu acho que você tem que conhecer muito bem o seu cliente. Eu acho que você não pode tratar todos os clientes da mesma maneira. Você tem que tratar cada cliente de maneira diferente. E para isso Individualizar o você individualizar ao máximo. Porque se você não conhece em detalhes os propósitos ou os motivos do seu cliente, você está dizendo uma coisa que não bate com a realidade dela. Então você tem que, tudo que você disser para ela tem que se encaixar na realidade dela. Agora, como é que você vai saber isso se você não sabe a realidade dela? E se cada realidade é diferente. Então, eu acho que o vendedor tem que ter uma conexão muito forte e uma interação muito individual com cada cliente ao ponto de você conseguir ter esse vínculo. E tanto é que os bons vendedores fazem tão bem isso que o vendedor sai da empresa, o cliente segue para a próxima empresa. Uhum. O vendedor excelente, ele cria cativa. ele cativa o cliente ao ponto dele mudar para qualquer lugar e o cliente seguir ele. Eu tenho um vendedor de carro, ok. Eu vendo, sei lá, Audi. Tudo bem. Saí da Audi, fui para Mercedes, o cara vai atrás. Ele não segue a marca, ele segue o vendedor. Né? Porque ele é tão individual, ele consegue ter uma performance de comunicação tão bem feita com o cliente, que ele não vira mais vendedor, ele vira o colega que está dando e ajudando. Né? Ele vira, a interação muda, não é mais vendas. É um processo de aula. Né? O vendedor ele ensina a pessoa a comprar. Deixa eu te ensinar a comprar para não dar problema. Em vez de, deixa eu te mostrar o meu produto que esse vai ser o melhor para você. Os melhores vendedores ensinam a comprar o produto que eles estão vendendo. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, do Otávio Lemes, de São Paulo, que ele fez até uma pergunta para mim. O que você notou que mudou na sua vida, principalmente no ramo imobiliário, após a formação do PNL? Então, eu posso dizer que essa pergunta acabou de ser respondida pelo Cláudio, porque o que eu notei realmente de mudança mesmo foi essa percepção de conseguir conhecer individualmente cada cliente, cada colaborador, para conseguir, através dessa individualização que a gente consegue entender com as perguntas certas, quais são as prioridades, quais são as dores dos clientes, aí a gente consegue entender em falar até mesmo em algum momento, falar, não, esse produto não é para você. Saber Sim. até mesmo em algum momento para a pessoa para falar, não vender arrependimento, né? Exatamente. Esse produto não não é para vende você. remorso. Às vezes a não pessoa vende quer remorso. comprar, mas é melhor você não vender. A gente tem que saber não você vender. sabe que vai dar problema, então você fala, eu não vou vender para esse cara porque ele vai se arrepender depois e ele vai me culpar depois ainda. Exatamente. E quando você consegue passar essa transparência, essa credibilidade, essa confiança, e depois você consegue identificar que esse produto aqui é melhor para você, e o cliente confia e compra, aí depois lá na frente ele fala, realmente eu ia me arrepender no outro, então agora eu já conquistei a confiança. Se sente muito esse valor, assim, essa confiança, o que a gente consegue entender que o cliente, a satisfação do cliente é muito prazerosa. A gente saber que a gente conseguiu atender a expectativa mesmo do cliente. Isso é muito Perfeito. bacana. Muito legal. Muito legal. Então, já estou aplicando aqui na prática os seus ensinamentos. Foi fantástico. Eu queria mais uma vez aí, falta um minuto, te agradecer aqui muito. Imagina. Por você estar aqui nessa 1 hora conosco aqui, passando para essa nossa audiência todo esse conhecimento que você tem. E nesse 1 minuto aí, passa um recado final para o pessoal aí. O que você hoje daria de dica? Aprenda todo dia uma coisa nova. Vai fazer bem para você, não importa o que seja. Aprenda uma coisa nova todos os dias. Eu faço isso há anos. Todo dia eu tenho que sair, eu tenho que dormir e dormir pensando, nossa, hoje eu aprendi uma coisa nova. Hoje eu sei algo que ontem eu não sabia. É isso aí. E hoje tem muito conteúdo gratuito, né? Tem muita live bacana, tem muita empresa hoje que cobrava muito caro num curso, num EAD. Hoje está fazendo muito conteúdo muito bacana, com custo muito baixo, até mesmo sem custo, né? Então, só Sim. saber filtrar, porque também tem muita coisa ruim também.
Tem muita live ruim também, então tem que saber filtrar. Mas, Cláudio, faltam 10 segundos aí. Muito Imagina, um abraço obrigado. para você, Um Paulinho. abraço, tudo de bom e Outro para nos todo veremos em mundo breve também. aí. Tá Valeu, bom, tchau, amigo. tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.